Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Conexão OneCast. Aqui nós recebemos empresários, especialistas e líderes que compartilham sua trajetória, aprendizados e estratégias que geram impacto real nos negócios e na vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante e relevante para todos os empresários e empreendedores: cibersegurança. E você precisa estar preparado e antenado sobre esse tema. Antes de a gente começar, eu quero agradecer a sua audiência, estar conosco, e chamar os nossos apoiadores que tornam o nosso projeto possível. Em tempos de hiperconectividade, ter a intenção e o diálogo certos é o segredo para construir autoridade. Nós somos a One Design Marketing, a agência que transforma marcas e empresas por meio de estratégia, criatividade, branding, design e marketing digital de ponta. Atuamos de forma 360 graus. Desenvolvemos sites, gestão de redes sociais, tráfego pago e muito mais. Acesse onedesignmarketing.com.br. Você tem conhecimento que poderia virar dinheiro, mas ainda não transformou isso em um curso? Então preste atenção. A Mentory One é a plataforma que conecta mentores, alunos e afiliados em um único lugar. Mentores publicam seus cursos, alunos aprendem com especialistas e afiliados ganham comissões vendendo os cursos da plataforma. Simples, direto, lucrativo. Entre agora para a Mentory One e faça parte da nova economia do conhecimento. Mentory One. Ensine, aprenda, ganhe. Você sabe mesmo quanto sua empresa gasta e desperdiça com TI? Contratos inflacionados, cloud sem controle, um mar de fornecedores. E a segurança? Enquanto todos os setores têm centro de custo, a TI virou um buraco negro no orçamento. M2 One, metodologia própria que entrega um raio-x completo da sua TI. Diagnóstico técnico financeiro, avaliação do time com plano de ação claro e até 15% de economia no custo total. Profissionalize a gestão da sua TI, recupere o controle e transforme custo em valor estratégico. Descubra onde sua TI pode e deve economizar. M2 One é uma solução M2 Cloud e Security. Saiba mais em m2cloud.com.br. Conte sua história. Deixe seu legado. A Editora Eficaz transforma conhecimento, experiências e histórias em livros que perpetuam ideias e constroem autoridade. Se você deseja publicar sua obra com qualidade editorial e estratégia de posicionamento, conheça a Editora Eficaz. Saiba mais em editoraeficaz.com.br. Legal. Antes de começarmos, siga o Conexão OneCast nas redes sociais e acompanhe nossos conteúdos no YouTube. Nosso programa também está presente na rede NGT de televisão, todas as segundas-feiras às 22 horas, e possui produções registradas no IMDb, a principal base internacional de validação audiovisual. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Bom, agora vamos apresentar devidamente a nossa convidada especial de hoje, Nossa convidada é uma das principais referências brasileiras quando o assunto é gestão de identidades e acessos, estratégia de negócios e cibersegurança. CEO e fundadora da IAM Brasil e cofundadora da SEC IAM Academy, Micaela Ribeiro atua diretamente na construção e evolução do mercado de cyber no Brasil, liderando projetos para grandes empresas e formando profissionais da área. Além da atuação executiva, tornou-se uma voz ativa sobre liderança feminina na tecnologia, conectando segurança, inovação e visão,
estratégica para ajudar organizações a protegerem seus ativos mais valiosos. Micaela, seja muito bem-vinda ao Conexão OneCast. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer compartilhar esse assunto sobre cibersegurança, identidade. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Legal. É isso aí, pessoal. Então, já está sabendo, né? A conversa de hoje vai ser super importante para você que é empresário, que é empreendedor. Hoje, nesse mundo conectado, quanto mais a gente tiver segurança nas informações, nos dados, é importantíssimo. Então, fique ligado. Bom, vamos começar então, Micaela. Quando as pessoas ouvem falar em ataque cibernético, dá até medo essa palavra, né? Normalmente imaginam um hacker extremamente sofisticado invadindo uma empresa. Em que momento você percebeu que, na prática, o maior risco costuma estar muito mais próximo do que imaginamos? Olha, eu acho que esse é uma boa pergunta. Eu acho que responde muito o momento que nós estamos hoje nesse mundo conectado, né? Eu acho que o principal momento da visualização desse ponto que a gente traz aqui nessa pergunta foi quando, logo após a pandemia, eu trabalhava como executiva em uma grande organização, inclusive Latam, e a gente teve ali um caso muito específico onde um usuário com uma credencial ativa dentro da própria organização foi a porta de entrada para o ataque. Né? A gente tem uma percepção muito lúdica e cinematográfica de um ataque, um ataque acontece daquela forma que a gente vê no filme, né? Que é um monte de servidor, é um monte de máquina, o cara tá numa sala escura e ele tá ali só fazendo aquilo e, na verdade, não é mais assim, né? Então, esse contexto sobre os ataques, eles mudaram, principalmente depois da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha o que a gente chama de perímetro, né? Que era o perímetro interno da organização. Então, nós tínhamos ali um firewall, uma rede muito bem governada pelo time de infraestrutura, cibersegurança. E, pós-pandemia, a gente tem uma outra lacuna, que é a identidade como um perímetro, né? O usuário como um perímetro. Antes a gente tinha uma rede interna. E após a pandemia a gente passou a ter o usuário como o ponto ali de ataque, de vetor. A gente costuma falar, né, inclusive, que a identidade é o novo perímetro e que os atacantes eles estão a um acesso, né, uma credencial de acesso válida do seu ambiente para fazer um ataque. Ele só precisa de ele não precisa de uma coisa gigantesca para conseguir concretizar esse ataque. Então, acho que é um pouco disso, assim, tem esse lance da própria pandemia que expandiu esse cenário de ataque, que deixou de ser muito cinematográfico por uma coisa muito mais próxima e real, inclusive do próprio usuário que acessa aquele ambiente. Então, acho que no contexto geral foi isso. Essa questão de você falando do acesso da identidade como vetor, né, tá ligado ao fato do home office, das pessoas estarem trabalhando a partir das suas próprias casas, ou não tem? Tem uma grande relação, né? Porque hoje a gente utiliza da rede para fazer um ataque, né? E um usuário, ele possui diversas credenciais dentro de uma organização. Credenciais que são privilegiadas, na sua maioria, né? Só de o usuário conseguir acessar o ambiente interno da sua rede Wi-Fi residencial, isso já abre uma brecha para um possível ataque, né? Então, se você não tem as camadas de segurança muito bem organizadas a partir desse acesso, a gente pode ter uma brecha de segurança dentro da casa da pessoa, né? Isso quando trabalha-se de casa. A gente sabe que o home office ele abriu muito essa fronteira. O cara pode trabalhar de um café, ele pode trabalhar numa viagem, dentro de um hotel, dentro do aeroporto, por exemplo, acessar a rede interna da organização de lugares não controlados, de redes não controladas, né? Então, por isso que a gente fala que a identidade é o novo perímetro, porque o perímetro está onde o usuário está. Não é mais controlado como antigamente. Caso muito sério. Porque aquilo que você acabou de mencionar, esses locais, esses ambientes, a gente não tem controle. Não tem. E a organização muito menos.
Então, se uma pessoa mal intencionada, com conhecimento técnico, consegue entrar num ambiente desse, e um usuário com uma credencial elevada acessa o sistema da sua organização, tá muito fácil, tá bem na cara do gol, como a gente diz, né? Na cara do gol, exato. É o que a gente fala. Ele precisa apenas de uma credencial válida para conseguir acessar o seu ambiente e fazer ali, né, os ataques laterais, como a gente chama. Enfim, tem N tipos de ataques que a gente pode elencar. Mas é uma coisa que está bem próxima, e a gente tem casos aqui, acho que tem outras perguntas que eu vou conseguir contextualizar um pouco melhor sobre o que vem acontecendo, mas é algo que já é a realidade, é algo que já vem acontecendo, a gente precisa se preparar para isso, né? Quem não está preparado precisa correr logo para se preparar, porque, assim, acho que a gente como empreendedor, né? Eu acredito que a grande maioria que esteja nos escutando agora ou está numa posição de gestão ou é empreendedor e tem um negócio próprio, e eu acho que a gente precisa, como empreendedor, porque eu também sou, se preparar para isso, né? Assim, a gente não esperar dar errado para se proteger, né? Não ruir ali o que você construiu por causa de um ataque, enfim, que envolvem vários fatores, né? Desde uma imagem lesionada no mercado, perca de confiança de clientes, até, de fato, a perca da inteligência do negócio, né? Perder base, perder dado, que é uma coisa meio que inestimável. Você afirma que identidade é o novo perímetro Sim. de segurança. Na prática, o que uma empresa ainda não entendeu quando investe em tecnologia, mas continua permitindo que pessoas tenham acesso a informações que jamais deveriam acessar? Existe uma ilusão de que, se a gente contrata, compra, implementa tecnologia, soluções, ferramentas, a gente vai mitigar 90%, 100% dos ataques. Isso é uma utopia, né? A gente tem, dentro do cenário de ataques, ataques que podem acontecer internamente, inclusive, né? A gente, como um empreendedor, a gente tem uma confiança excessiva nos colaboradores. Mas ele está aqui há 20 anos, ele jamais vai fazer alguma coisa. Sim. E aí, dentro desse cenário, a gente tem duas vertentes. A gente tem um colaborador que ele pode estar, sim, há muito tempo, e no meio do caminho ele se desvirtua ali e vende a credencial dele. Inclusive, a gente tem casos, né, públicos, né? O caso do Pix no ano passado, não sei se vocês que estão nos escutando recordam disso, foi uma coisa muito grande, foi o maior dano ali, mais de 800 milhões de reais foram roubados, e através de uma credencial interna, né, do parceiro que fazia ali o meio de pagamento com o Banco Central. Então, era uma pessoa que trabalhava na organização, que vendeu a credencial dela por R$ 2.500 para esses atacantes, e a partir dessa credencial, eles fizeram um ataque válido, né, com uma credencial válida, com acesso permitido. Então, assim, não teve um alerta, porque o usuário, de fato, era um usuário interno. Sim. E ele, de fato, tinha aquele acesso para fazer o que foi feito. Nossa. Então, eu acho que tem esse lance do acesso excessivo, né, da confiança excessiva, que a gente deposita nos colaboradores. Não está errado, a gente tem que confiar em quem a gente trabalha, com quem a gente trabalha, mas isso pode acontecer, né, de se desvirtuar, né. Um outro caso muito comum da gente ver esse cenário onde existe uma venda de credencial interna a partir de um colaborador, funcionário ou terceiro, em call center, né? Grandes organizações que trabalham com bancos, né, que tem financeira, que terceirizam o seu call center. Esse call center, ele é terceirizado, e aí tem uma galera que recebe menos, né, que tem um custo de vida menor, e aí eles são assediados durante o café, durante a saída ali do trabalho, para que vendam as credenciais. Eles acham que não tem problema, o que vão fazer, né? No pior dos casos, eu falo que eu não sei minha senha, perdi minha senha e alguém fez um ataque. Então, tem esse cenário, né, que a gente percebe que essa confiança excessiva acaba trazendo um risco para a organização. E a gente tem outro caso, que foi o que a gente acabou de comentar na primeira pergunta, que é quando, de fato, existe um atacante externo. Que captura aquela credencial
que tem um privilégio, que é válida, e faz um ataque desastroso. Isso, né? é muito mais difícil de acontecer. Não é impossível, mas é mais difícil. Nenhum dos casos é difícil, né? Existem, assim... Nas duas situações... É muito comum, muito comum. Principalmente quando a gente fala de vazamento de informação ou coisas que parecem inocentes. Vou dar um exemplo, tá? A gente trabalha muito com o fato de engenharia social, né? Hoje, os atacantes, eles estão trabalhando num modo operante um pouco diferente. Ao invés de procurar brechas em aplicações e sistemas, que é como a gente imagina que seja, né? O cara lá hackeando, fazendo um monte de coisa. Eles vão fazendo uma engenharia social. Então, o que é isso? Ele, por exemplo, entra no LinkedIn de um funcionário e aí ele vê que o cara postou uma foto ou um vídeo do crachá dele. Ou ele posta, né? Ele começa a mapear as redes sociais desses funcionários, ele entra no Instagram, o Instagram é aberto e vê a rotina daquela pessoa, e ele acaba pegando algumas informações e fechando ali um escopo de atuação. Então a gente percebe, né, que tem bases vazadas na Deep Dark Web, que é onde geralmente é vendida essas credenciais, né, vazadas, ou enfim, por esse modelo de engenharia social, que eles formam, né, uma linha ali de ataque e de probabilidades de credenciais a partir dessas imagens inocentes. Então também tem um fator de engenharia social que é muito grande hoje, e com a inteligência artificial isso vem acelerando cada vez mais, né? A gente consegue muito mais informação mais rápido para construir esses ataques. Tem que tomar muito cuidado até com o que posta, gente. Sim. Você toma muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. O pessoal do marketing, né, adora, às vezes, vou mostrar o meu dia a dia no trabalho. Aí ele mostra, ele entrando no prédio, mostra o cara da segurança, mostra fazendo a autenticação na catraca. Então, tudo isso para engenharia social é informação. Então, acho que esse é o lance, assim, a tecnologia, ela acabou entrando um pouco na pergunta seguinte, né? Eu ia perguntar qual que é o erro aparentemente inofensivo. Esse é um deles que você comentou agora, né? Que mais coloca as empresas em risco hoje e que muitos empresários continuam cometendo por acreditar que isso nunca vai acontecer comigo. Esse é o clássico, exatamente, assim. É achar que o funcionário ele nunca vai ser capaz de fazer uma coisa dessa, de vender, ou de um atacante externo fazer esse tipo de engenharia social. Eu conheço inúmeros casos, né? Enfim, eu tô atuando com cibersegurança há mais de 15 anos e a gente precisa de um legado muito técnico. Então, eu estou sempre envolvida com a comunidade de cyber, indo para fóruns internacionais. E se vocês soubessem o que acontece com pequenas informações que a gente acha inocente, assim, é surreal, né? Nossa. Então, tomem cuidado, coloquem uma política de cibersegurança e conscientização na sua empresa, né? Ali, todo ano, 2 vezes no ano, para conscientizar o público ali corporativo, para que eles entendam que qualquer informação é uma informação importante ali para um possível ataque, né? Antes, né? Eu vou falar antigamente, não vou falar antigamente porque né? Mas há um tempo atrás as pessoas nas empresas se preocupavam muito com essa questão de senhas, né? Sim. E questão de firewall aí para defesa, para não ter ataque, né, externo, etc. Mas pelo cenário que você está apresentando para a gente aqui, isso daí ainda existe, ainda é importante, ainda é necessário, mas ainda, digamos assim, a pontinha do iceberg. Tem muita coisa acontecendo, muitos tipos de ataque, muitas formas de invasão e de prejuízo, né? Que pode acontecer por um acesso inautorizado. Né? Então, fala um pouquinho mais a respeito disso. Olha, até trazendo um dado, acho que é muito interessante, que contextualiza essa crescente, né, do cyberataques. Teve um relatório do Fórum Econômico Mundial no último ano. Nos últimos anos, eles já vêm trazendo esse dado, né? O Fórum Econômico Mundial é um fórum que acontece todo ano para trazer ali pontos que podem destruir ou potencializar uma nação, né? E a cibersegurança é um dos itens do Fórum Econômico Mundial. E eles trouxeram ali um dado muito importante, que o cybercrime é uma indústria.
né? É uma indústria. A gente acha que o criminoso, ele tá sempre num lugar escuro, afastado, ninguém sabe quem é ele. Pelo contrário, o cybercrime, ele virou uma indústria. Então, ele tem escritório, ele tem horário para trabalhar, ele pode estar num café do seu lado, ele pode estar dentro do metrô contigo, e ele faz esse trabalho, né? E aí eles trouxeram um dado muito importante, que o cybercrime, até o ano passado, eles iam faturar mais de 10 trilhões de dólares só com cybercrime. Então, gente, não é uma questão de simplesmente tecnologia, atacar, não. É uma indústria muito bem estruturada e que recebe por isso, né? Então, quando a gente fala disso, né, desses 10 trilhões de dólares, a gente está falando, inclusive, que se a cibersegurança, se o cybercrime especificamente, né, que é o tema, fosse uma economia, ele seria a terceira maior economia do mundo, perdendo para os Estados Unidos e para a China. Então, assim, a gente precisa entender que esse cenário do cybercrime virou uma indústria. Não é mais o jovem adolescente que está fazendo uma brincadeira. Não, é uma indústria. Gente investe nisso para que, de fato, consiga fazer um ataque bem estruturado, roubar dados, né? Enfim, existe uma série de coisas que podem nascer a partir disso, mas a gente precisa desmistificar esse cenário de que a cibersegurança é uma coisa que fica ali no fundo de casa. Não, é uma indústria muito bem estruturada e a gente precisa estar preparado para isso também, né? Olha, ouvindo você falar, eu me lembrei de uma situação. Eu lembro que num determinado... Também já tive a oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais, tal, que tem essa questão da segurança interna, senhas, firewall, regras, sabe, credenciais, um negócio... Principalmente quanto maior a empresa, maior a organização, maior é, digamos assim, a busca pela segurança nesse sentido. E eu lembro que uma vez a gente estava conversando a respeito de vírus. Sim. Né, que também é um assunto que acaba sendo porta de entrada também para invasões, né? E aí... Uma vez eu perguntei, mas por que existe... Eu estava bem mais jovem, né? Perguntando, por que existe o vírus, né? E por que existe o antivírus, né? Aí um especialista lá falou assim, bom, o vírus, né, existe porque quem criou o vírus deseja alguma coisa, quer um acesso, quer uma informação, quer um dado, alguma coisa, ele deseja. Por isso que criou o vírus, para poder encontrar brecha, lacunas, entrar e pegar o que ele precisava. Eu falei, o antivírus? O antivírus geralmente é a pessoa que faz o vírus, ela mesma já cria a solução, a vacina, não é? Sim. E depois vende isso daí também. Infecta uma empresa, uma instituição, uma organização, e aí depois vende a solução para aquilo lá. Cibersegurança. Você está falando que não é mais aquela ideia que a gente tinha, que a gente vê nos filmes de um jovem lá que invadiu o Pentágono, que invadiu o Fed, o FBI. Não é assim mais. Agora, é quase a mesma situação do exemplo que eu disse, do vírus e do antivírus. Que você falou, é uma indústria, mas... É uma indústria. Como... assim, eu acho que tem esse lance, sim, de já ter a vacina, mas hoje eles entenderam que é negócio, né? Então, assim, eles conseguem identificar, a partir da quantidade de informação que a gente tem, o que é valioso para o negócio da organização. Eles são muito bem estruturados, né? Quando a gente fala de Deep Dark Web, por exemplo, a gente tem a venda de credenciais rolando. Você pode entrar agora e você vai ter cada um fazendo a sua função. Você tem o cara que faz a divulgação da lista, você tem a pessoa que vende, você tem a pessoa que entrega, cada um faz um papel. Então, é uma coisa muito bem estruturada. Não ficar centralizado numa única pessoa. Sim. E se caso ser pego, acabar com tudo. Exato, também. E porque tem uma organização. É uma organização criminosa. Eles são organizados. Então, tem isso também, mas a gente percebe que está muito mais relacionado a, de fato, o que eles vão receber no final. Então, eles entendem que, ao invés de fazer a vacina, eu prefiro pegar em Bitcoin, sei lá, X milhões de reais e sumir pelo mundo. Então, acho que está mais relacionado com isso, de fato com o fato de quererem, né, ter o dinheiro ali finalmente, do que de construir uma vacina que eles também vão receber, porque dá muito mais trabalho, porque eles vão ter que fazer o pós-venda, né, vão ter que continuar com o cliente. Mas acontece. Caramba. Existe algum caso que tenha te marcado em
em que a tecnologia não falhou, mas as pessoas, os processos, as permissões mal gerenciadas causaram um enorme prejuízo. Sim, eu acho que o mais recente que aconteceu, a gente tem o caso do Pix, que aconteceu no ano passado, que foi o que eu comentei agora recentemente. Eu acho que esse foi um caso de governança, não de tecnologia. A tecnologia funcionou conforme ela deveria funcionar. Uma pessoa com acesso que deveria ter, com a permissão que ela deveria ter. Mas a gente teve um problema ali de governança. Exato. De implementar controles de monitoramento. Então, poxa, o hacker, ele acessou com aquela credencial num horário que não era comum, por exemplo. Foi feito durante a madrugada. Então, por mais que aquela pessoa tivesse aquele acesso, não deveria ter tido um monitoramento, um alerta para ser acompanhado. Opa, estão fazendo alguma coisa aqui num horário que não é muito comum. Então, no meu ponto de vista, acho que esse foi o dos últimos, né? Um dos maiores com relação à perca financeira e com a falta de governança e de implementação, inclusive, de recursos de monitoramento, tá? Acredito que esse tenha sido o mais recente. Mas a gente tem outros, né? Mundo afora, que a gente tem alguns cenários, por exemplo, no ano retrasado ou ano passado, não me recordo, a gente teve um caso com uso de inteligência artificial, onde o hacker, ele implementou a engenharia social numa empresa americana e ele entrou numa call, né, junto com o diretor financeiro era a vítima, e você tinha várias pessoas que eram fakes, feita pela IA, pelo hacker, e durante a ligação ele fez o diretor financeiro fazer várias transações. Ele logou na call com e-mail válido, tudo bonitinho, com o mesmo discurso, e o cara não percebeu nada e fez várias transações, né? Então, assim, apesar deles terem conseguido acessar, se a gente tivesse um processo de governança que bloqueasse, por exemplo, aquelas transações altíssimas, onde um diretor financeiro poderia fazer tudo, a gente talvez tivesse tido um impacto menor. Então, tem diversos casos mundo afora aí que a gente tem visto isso. Caramba, nossa. Gente, eu tô aqui impressionado, porque a gente não tem noção do que as coisas acontecem, como acontecem, o volume, o tamanho do estrago que isso pode acontecer, trazer na sua empresa, no seu negócio. Bom, você tocou em inteligência artificial. A gente está sintonizado, hein? Com a inteligência artificial, ataques que antes exigiam conhecimento técnico, agora podem ser executados em escala e com alto poder de convencimento. As empresas estão realmente preparadas para essa nova realidade ou ainda estão tentando se proteger de ameaças que já ficaram no passado? Olha, eu acho que tem uma curva, né, dentro, inclusive de investimento, porque cibersegurança hoje no Brasil, principalmente quando a gente fala de solução, tecnologia... Não é barato. Não é barato porque grande parte, a gente está falando de tecnologia americana, que custa caro, vezes 6 pra gente, então tem uma questão também de investimento. Mas a gente percebe sim que a IA nos últimos 3 anos acelerou muito as fraudes, não só no contexto pessoal, quando a gente fala de cibersegurança digital, né, nós como usuários dentro da rede, como nas organizações, tá? Principalmente no ponto de vista da elaboração dos ataques, no achismo ali, né, das informações que eles precisam para elaborar aquele ataque. Antigamente, vou dar um exemplo simples, tá? Por exemplo, vamos copiar um site. Né? Hoje você tem ferramentas que ela simplesmente copia o site que você quer. Você vai lá e fala, eu quero que você faça um site exatamente como esse aqui. E ele vai fazer. Então tá muito mais rápido, muito mais fácil, com muito mais precisão. Vou elaborar um e-mail, por exemplo, para tentar fazer um phishing, que é uma coisa muito comum nas organizações, que é quando um usuário ele recebe um e-mail que aparentemente é legítimo, mas não é. E aí você tem uma credencial e uma senha válida e eles, a partir desse dado, conseguem fazer uma projeção de ataque. Então, acho que isso acelerou muito, né, essa indústria para que eles tivessem ali mais precisão na construção dessas informações, tá? E por um outro lado, a gente também tem evolução disso. Uma coisa é eles usarem isso como um adendo, né, para um ataque que eles fariam. E outra coisa é o que vem acontecendo nos últimos meses. Recentemente, na última semana, a gente teve um anúncio ali de uma solução da Cloud Code, onde eles usaram o Cloud Code para fazer o ataque do começo ao fim.
E aí eles fizeram isso em muito pouco tempo. Então, uma informação pública. E aí, a própria IA, nós não tivemos a intervenção de pessoas pensando qual seria o próximo passo. Foi executando até fazer o próprio ataque lateral e conseguir fazer a exfiltração de dados dentro da organização ali, do contexto que eles estavam testando. Então, é disso que a gente está falando agora, né? Então, se a gente não se prepara para isso, essa indústria criminosa vai se preparar, e eles vão fazer, eles vão usar, e a gente, né, pode ter ali um problema e eles terem também sucesso nesse roubo no fim, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa se preparar. A gente pode usar como uma porta de a IA, né, como uma porta ali de vetor desses ataques, mas a gente precisa saber também que eles já estão usando isso para poder também atacar. E essas informações, que eu acho que é o mais importante, né, elas são públicas. A gente tem bases, como por exemplo o Mitre, né, que é uma base que consolida os principais ataques, né? Você tem vários ataques, é uma base pública, que ela é populada, e você tem ali vários ataques. Poxa, como que eu faço um ataque lateral? Não existe uma forma, existe N formas. E lá você tem isso mapeado. Então, do mesmo jeito que a gente usa para proteger, eles também usam para atacar. Então, a gente está nesse momento agora dessa guerra cibernética acontecendo. E potencializada com a IA. Caramba, gente... Surreal, gente, surreal. Por isso que eu acredito que uma coisa que é muito importante é a gente se preparar, sempre estar preparado, sempre buscar antecipar cenário. Na primeira temporada, eu trouxe um convidado aqui também, que trabalha essa questão de cibersegurança, essas coisas todas, né? E é um tema... Nossa, fizemos um episódio com ele que eu tava... Foi a primeira vez que eu estava ouvindo mais aprofundado. Eu fiquei... Sabe? Quando você fica com o tamanho de conhecimento e das coisas que podem acontecer. Então, ele falou muito sobre essa questão de antecipar cenário. Eu acredito que isso é muito importante no sentido de a gente se prevenir de potenciais ataques que possam... não vai acontecer comigo. A minha empresa é uma empresa pequena, tal, né? Não importa para a pessoa, acredito, né? Sim. Que a pessoa que está mal intencionada, lógico que se ela tiver a oportunidade de ter um radar de uma grande corporação, ela acredita que vai procurar atacar essa grande corporação primeiro. Mas se existirem outras possibilidades em outras corporações, empresas, negócios, que ela consiga ver a possibilidade de acesso e ter vantagem, eu acredito que ela vai fazer algo nesse sentido, seguir por esse caminho. Então, não tem nada a ver com a questão do tamanho da empresa, do quanto ela fatura, de quantos funcionários ela tem. Não tem nada a ver com isso. Não, e eu vou te falar que as pequenas e médias empresas, né, são as mais afetadas, porque são as que têm menos controle. E aí o ataque ele sempre é muito desastroso. Então, o empresário, né, o empreendedor, ele fica desesperado. Então, ele vai lá e paga para conseguir ter os dados de volta. Quando é uma organização muito grande, é muito difícil. Existe toda uma infraestrutura por trás, inclusive de seguro de cyber milionário, né? Quando a gente está falando de grandes organizações. Tem equipes, o seguro, né? Exato, equipes gigantescas. Então, tem toda uma estrutura muito bem feita. Então, assim, qual que é a brecha que ele vai ter? Talvez ele não tenha o dinheiro, né? Mas ele vai roubar um dado para ele vender esse dado e aí ele vai fazendo dinheiro de outras formas. Agora, o pequeno e o médio, ele geralmente tem o dinheiro, porque é o que o empresário vai dar para ele. Então, a gente tem que se preocupar mais dentro dessa posição com a cibersegurança, com certeza. E a gente está falando assim de... tem um segmento. Cara, não tem segmento. Não tem segmento, não tem. Não tem. Eu já fui ajudar cliente no interior lá do Mato Grosso, que tinha uma empresa
de vendas ali, ele fazia extrato, enfim, de tomate, uma empresa grande ali da época. Da região. Enfim, da região, exato. E ele estava desesperado porque tinham criptografado toda a base de informação dele. Ele não conseguia vender, não conseguia mais fazer nada, não conseguia tirar carro do pátio, não conseguia fazer mais nada. Então, assim, desesperado. E aí você faz o quê? Né? Tudo que era relacionado à tecnologia, o hacker foi lá tudo. Exato. Doído. Acontece. Gente, não espera acontecer. Aproveita que temos profissionais de altíssimo gabarito, como o caso da Micaela, para fazer um diagnóstico, conhecer toda a questão de segurança, cibersegurança da sua empresa, do seu negócio, para você não passar por esse tipo de situação que ela acabou de comentar. Então, fica a dica aí para você. Contrata a Micaela, tá? Estamos à disposição. Isso. Continuando o nosso bate-papo aqui, se você, Micaela, assumisse a consultoria de uma empresa que nunca investiu seriamente em segurança digital, quais seriam as 3 primeiras decisões que você tomaria imediatamente? Primeira coisa, entender o meio ambiente. Né? Então, assim, o que eu tenho? Quem acessa o quê? Quais são os sistemas? Eu tenho... o que está implementado, está funcionando? Então, fazer primeiro um mapeamento. A primeira coisa, um assessment, um mapeamento de como as coisas estão. Né? Um estado da foto, o as is, né? Como que está. O segundo seria fazer o meu to be, que é construir ali uma visão de para onde eu vou, né? Então, primeiro você tem que saber onde você está, para depois saber para onde você vai e onde você vai investir, implementar e ajustar. Então, o segundo passo seria fazer esse to be de para onde a gente deve ir, o que eu devo arrumar, quais são os controles, né? Porque a gente tem essa ideia também de que cibersegurança precisa ter tecnologia sempre envolvida. E nem sempre é isso. Às vezes é um ajuste ali de rota, uma planilha a mais que você coloca, né? Um controle a mais que você põe, você já está mitigando muita coisa, né? Então, o segundo passo seria ver o que eu preciso arrumar. Então, eu vi como eu estou, agora eu vou construir como eu deveria estar, o que eu tenho que fazer, se eu tenho que investir ou não. E a terceira coisa seria, de fato, uma tecnologia. Então, primeiro controle e processo, depois governança, né, depois tecnologia. E aí sim, com o que eu tenho, para onde eu vou, eu consigo até decidir qual que é a melhor tecnologia. Porque, a melhor ferramenta. Exato, melhor ferramenta, melhor tecnologia, porque a gente também tem essa percepção no mercado que, eu vou contratar a melhor ferramenta do mundo sobre esse tema aqui que vai resolver o meu problema. E às vezes não é isso, né? A ferramenta geralmente tem uma implementação standard, como a gente chama. É uma coisa que é out of the box, né? É uma coisa que não está desenhada para o seu negócio. Sim. Então, quando você também entende qual é o seu negócio, o que você precisa arrumar para ele, você também consegue ser mais assertivo na ferramenta, inclusive na implementação, para que o fornecedor venha, implemente conforme ali aquele mapping, né, que você desenhou para cibersegurança, e aí é meio que automático, né? Você acaba elevando essa postura de segurança dentro da sua organização também. Olha, essa questão de segurança, eu recebo, você falou sobre phishing, essas coisas. Eu acredito que a maioria dos empresários, quem nos assiste aí, também já passou por isso, já recebe isso aí constantemente, Sim. cara. Constantemente, e-mails, mensagens, até mesmo algumas vezes já teve até de WhatsApp. Não sei como é que eles conseguem isso daí, mas muitas coisas são dados públicos, né, estão na internet, e às vezes vem com uma marca. Por exemplo, eu tenho uma agência de marketing, então eu trabalho muito com essa questão de rede social, Meta, Google, TikTok, LinkedIn. E o que eu tenho observado é que os ataques muitas vezes também vêm pela questão das redes sociais. E recentemente a gente até teve uma notícia aí de uma invasão na Meta, que enfim, teve um problemão.
Eu já tive problemas de invasão também, né, nas contas que eu gerencio. Olha, foi um sufoco, gente. Foi um sufoco para conseguir trazer. E algumas não consegui. Tá? Não teve jeito. Lógico que essas empresas criam algumas ferramentas para te trazer como autentificação em dois fatores, códigos. São situações para ajudar a pessoa, o usuário, a ter uma proteção, né? Mas eu acho que, mesmo assim, ainda está muito longe de a gente te falar, não, eu estou realmente seguro, principalmente, né, com relação à rede social, que também é um sistema, que tem uma série de informações, que você está falando de fotos, de imagem, de áudio, de vídeo, material riquíssimo para quem está mal intencionado fazer algo de ruim. Sim. Você acha, com a sua experiência, com o seu conhecimento, inclusive tanto nível Brasil como fora, que nós estamos longe, muito longe, no meio do caminho, ou muito próximo de a gente realmente se sentir seguro em ambientes assim digitais? Olha, eu costumo comparar isso com o mundo físico. Né? Você pode ter a melhor política nacional, né, do mundo. Você sempre vai se sentir 100% seguro onde é que você esteja. Eu acho que é um pouco de utopia. Assim, não vai. Não vai. E mesmo no mundo digital. Ainda mais no mundo digital, a gente tem um abismo muito grande. Esses criminosos, eles se escondem atrás dessa rede virtual, né? E ele hoje não é penalizado, né? Hoje a gente tem, inclusive quando a gente fala de crime, né? Assim, a pena é muito mais leve do que se fosse algo físico, roubando você, né? Porque você está fazendo um roubo, um roubo. Seja da sua identidade, da sua imagem, do seu dinheiro. Então a gente nunca vai se sentir seguro. Enquanto tiver rede, a gente sempre vai ter alguma coisa para se preocupar, né? E eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante. Eu acho que principalmente com a IA, isso vem acelerando muito as diversas formas de ataque, desde utilizando vídeo, áudio, mensagens, né? Hoje explorou muito, né? Tem uma gama muito, muito grande de possibilidades para você conseguir ser alvo e você conseguir, de fato, participar disso como uma vítima. Então, a minha percepção é que a gente nunca vai estar 100% seguro. Seja no mundo físico ou no mundo virtual, eles são muito parecidos, né? Tem criminoso em todo lugar. E no mundo virtual é pior ainda, porque ele acaba se escondendo atrás dessa rede que muitas vezes não consegue identificá-lo. Voltando um pouquinho à questão do Pix, né? Eu lembro que eu já passei também, já sofri golpe de... Olha, espero que isso nunca mais aconteça, mas eu lembro que quando eu tive um golpe de Pix, que aconteceu comigo, aí não tinha mecanismos, né? O Banco Central não tinha mecanismo. Hoje tem um tal chamado MED, né? Sim. Que rastreia todas as transações, porque o que aconteceu comigo? A pessoa me aplicou um golpe, nesse golpe, né, uma narrativa muito forte, site, clone de site, essas coisas todas, eu pensei que estava comprando algo legítimo e era um golpe. E quando eu efetuei o pagamento do Pix, aí quando percebi que tinha sido lesado, eu entrei com um pedido no próprio banco, via aplicativo, para resolver. Só que não resolveu. Por quê? Porque naquela época, quando sofri o golpe, o Banco Central não tinha ferramenta de rastreio. E rastreava até a conta que caiu. Aí, no minuto seguinte, que ele pegou aquele dinheiro e transferiu para outras contas, o Banco Central não conseguia mais localizar. Aí agora tem o MED, que rastreia, né, independente. Foi para uma conta e aquela conta transfere para outra e vai indo até localizar o dinheiro, ou então as contas que foram distribuídas, ajunta tudo para conseguir te devolver. Mas é um processo ainda lento, demora, e a gente
eu vejo que existe um modus operandi. A pessoa tem essa questão dos sites, tem questão de telefone, tem questão de WhatsApp. Minha mãe fica desesperada. Ela, quando recebe uma mensagem, alguma coisa assim, de WhatsApp, ou então um negócio que aparece na tela do celular dela, ela vem correndo e fala: filho, o que é isso aqui? Né? Porque ela idosa, tem a sua renda de aposentadoria e parece que é um nicho que os criminosos gostam muito de atacar, né? Não só empresas, essas coisas. A questão é, não vamos estar seguros, mas além de todas essas ferramentas que já estão disponíveis, né, o que você precisamos fazer ou estar atentos para que a gente possa minimizar, né, a conversão, o sucesso desses criminosos aí com relação a esses ataques ou esses golpes? O que você sugere? Tá. Falando de rede social, né? A gente tem um segundo fator, o MFA, isso já ajuda bastante, porque ele vai ter que ter o código, e aí assim, eles exploram isso também, né? Eles sabem que você recebeu o código, e aí ele manda uma mensagem, um SMS falando: informe para mim o código. Então tem coisas que nunca vão acontecer. Se você tem um segundo fator, você não vai receber um e-mail do próprio Instagram ou de outra rede social pedindo isso. Então, a gente precisa ficar atento também a essas coisas, né? Então, como tecnologia, a gente pode usar o segundo fator, então colocar o segundo fator em tudo. Melhorar as senhas, né? A gente tem o costume de colocar uma senha para tudo, e uma senha muito fácil. O nome da mãe, o nome do pai, o nome do cachorro. E essas informações, como a gente falou, elas são expostas, né? Se você tem rede social, e rapidamente com uma engenharia social, é possível identificar alguns padrões. Hoje a gente tem ferramenta que você consegue jogar essas opções, e ele vai dar várias opções de senha. E aí não é uma pessoa que fica tentando logar. É um robô. Como se fosse um robô tentando logar com várias credenciais. Algumas soluções, enfim, como o próprio Instagram, Meta, eles bloqueiam a partir de uma terceira, quarta tentativa, né? Se eles entenderem um padrão, você vai ficar bloqueado e não vai conseguir logar novamente. Mas se ele for assertivo no primeiro ou na segunda chance, ele vai conseguir entrar. Então, a gente precisa saber, né? Primeiro, implementem essas tecnologias, o MFA, habilitem o MFA no Instagram, no Facebook, não usem senhas iguais para tudo, né? Mas eu não consigo lembrar de tudo. Já existe soluções que você pode instalar gratuitamente. A própria Meta disponibiliza, né? A gente tem a própria Microsoft também, que você pode guardar as suas senhas. E você vai fazer a autenticação, que é logar, através do aplicativo. Então, você nem precisa lembrar dessas senhas, né? Então, vai estar sempre lá, com senhas diferentes, com caracteres ali mais especiais que vão dificultar. A senha, ela não precisa ser difícil, né? Para você. Ela tem que ser difícil pro atacante. Pro atacante. Então, às vezes, precisa ser um nome muito simples. Por exemplo, Micaela, e aí você troca uma dessas letras por um arroba, por exemplo, né? Isso já vai trazer uma dificuldade ali maior também para conseguir acertar. Eu acredito que usar dessas tecnologias são importantes, usar essas senhas mais complexas. Quando você for comprar alguma coisa, existe N formas. Você pode, por exemplo, escrever o nome daquela empresa no próprio Google, vai ter lá o Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui, gente, se tiver golpe, vai estar no Reclame Aqui. Então, assim, é uma coisa muito acessível. Antes, Joga no Google o nome daquela empresa, deixa eu ver se tem alguma coisa estranha. Sempre quando tem alguma coisa, tá lá, né? Então, é uma empresa que fez um golpe, não entrega mais a mercadoria, você vai ver várias mensagens: comprei, não entregou, não entregou. Você tem alguns sites que você também pode usar, e aí assim, a gente tá falando de alguém que já mexe, né, porque a gente tem os dois cenários, a gente tem a família, né, a vovó que acaba não sabendo como mexer isso, a gente tem uma outra forma de conscientização, mas pra gente que tá mais antenado, joga no Google, tá? E aí assim, minha família, minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe que não tem muita familiaridade, palavra-chave, né? Pede pra não clicar em nada, primeiro. Não clique em nada, achou alguma coisa estranha, não sai clicando. Mas vamos supor que o atacante usou de inteligência artificial, veio aqui no seu podcast, né? Ele assistiu todos os seus vídeos, compilou a tua voz, né? Porque a gente somos pessoas públicas, isso pode acontecer. E aí ele conseguiu o telefone da tua mãe. Palavra-chave. Mãe, se eu te ligar e parecer muito verídico, vamos ter uma palavra-chave que só eu e você vamos saber, que se eu responder, realmente eu. Sabe que sou eu. Exatamente. Então, cria uma palavra-chave, né? Boa. Para que ela pergunte: filho, não sei, tá? Qual que é o teu país preferido? Fala pra mim.
Então, assim, uma palavra-chave, você pode falar assim, sei lá, brigadeiro. Não precisa falar o nome do país, brigadeiro. Ah, então é você mesmo, né? Ah, a pessoa tá me ligando por áudio, não tá me ligando por vídeo. Desliga, liga por vídeo, né? Geralmente isso acontece pelo WhatsApp, que é quando eles conseguem clonar o WhatsApp. E aí, assim, o vô, a avó, o pai e a mãe tem essa percepção de que o WhatsApp é o telefone. E são coisas completamente diferentes, né? Então, assim, tá me ligando pelo WhatsApp? Desliga e liga pelo telefone, pelo número do telefone. Essa é uma outra forma da gente conscientizar eles, né? Então, criar uma palavra-chave, ligar por vídeo. Ainda assim tá com dúvida? Desliga o WhatsApp e liga pelo telefone. Sensacional. Tá vendo, gente? Ela não é só especialista em empresas, não. Cibersegurança é uma necessidade e um direito de todos nós, independente se somos usuários, pessoas físicas ou representamos grandes empresas, grandes organizações. Então, ter segurança, né, nesse mundo digital, nesse mundo conectado, é uma necessidade e é importante que cada um de nós, porque a gente tem aplicativo de banco, a gente tem uma série de... Hoje tem aplicativos aí de documentos que estão... minha CNH digital, meu identidade digital, meu CPF digital... Tem um monte de coisa aí digital. E aí, se uma pessoa mal intencionada consegue acesso a isso daí, né, aí você vai ter problema. Então, como cidadão, como usuário, é importante você estar sempre pensando, precavido. Ela falou uma coisa sobre compras, né? Eu estava falando até com a minha irmã outro dia, né? E ela comentou comigo que é uma verdade, já é um fato, já é uma coisa que já acontece, a questão do cartão de crédito temporário, né? Sim. Muito importante isso, porque se você usa o seu cartão de crédito físico para fazer compras online, a possibilidade de alguém mal intencionado conseguir esses dados e depois usar o seu cartão, né, fazer compras aí que você não reconhece, é grande. Então, usar o cartão digital temporário, né, o cartão de crédito temporário. Sempre tem, né? O virtual temporário e o virtual para compras fixas, né? Isso. Se você entrar lá no banco, vai ter essas duas opções. Exatamente. Dependendo do site, dependendo do que você comprar, usa o temporário, né, porque ele tem ele expira, né, depois de 24 horas. 48 horas. E aí você, se tiver que sofrer, não vai ter jeito. Que ela falou, se tiver que passar, você vai passar. Não tem como impedir. Mas o estrago pode ser menor, né? E acho que se a gente puder minimizar o estrago, o efeito, né, desses ataques, desses golpes, acho que já é de grande valia, né, para todos os usuários, empresários, empreendedores. Porque antes de a gente ser empresário, a gente é cidadão, né? Sim. Nós somos uma pessoa, o CPF. Eu costumo dizer que antes do CNPJ tem o CPF lá, né? Então, para a pessoa mal intencionada ou as organizações mal intencionadas, eu acredito que eles não escolhem muito se vai atacar o CPF ou se vai atacar o CNPJ. Se vê valor realmente, né, que vai trazer benefício financeiro para eles independem. Isso daí também não é uma questão... Não, a gente tem quadrilhas especializadas em vários temas, né? Tem quadrilha especializada em atacar a empresa, para atacar a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, assim, como a gente falou, eles são uma indústria. Então, tem especialidade deles para todos os casos. Para todos os casos, né? Exato. Tá bom. Nos próximos 5 anos, Micaela, o que deve provocar mais prejuízo às empresas? A velocidade das novas ameaças ou a lentidão das lideranças para reconhecer que segurança digital deixou de ser responsabilidade exclusiva da área de tecnologia. É uma responsabilidade coletiva, né, que vem desde do CEO até o usuário lá, né, final, que é, por exemplo, o auxiliar lá, que tem acesso, que tem uma credencial. Qual que é, na sua opinião, nos próximos 5 anos, o que deve provocar mais prejuízo? Olha, na minha opinião, é a gestão, né? A liderança não conscientizada sobre cibersegurança. Porque quem cria a estratégia de uma organização são as pessoas, né? Então, a gente precisa... E a gente fala aqui conscientização em cyber...
não é só da alta gestão. Aqui, nesse caso específico, é a alta gestão que lidera a estratégia, mas não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de todo mundo. Então, a conscientização em cyber, ela tem que acontecer de baixo para cima, de cima para baixo, para os lados, tá? Mas eu acredito que isso, nos próximos anos, é o que vai impactar. A gente precisa ter pessoas nas organizações educadas e conscientes sobre os danos que uma cibersegurança pode trazer. A gente, como empreendedor, fica muito focado na venda, no produto, no serviço, no cliente. Mas se a gente não tem a segurança, né, do cliente, não tem a segurança do produto, isso tudo pode estar em risco porque não tem a cibersegurança, porque não tem uma segurança, não tem uma postura de segurança implementada. E também não adianta só a liderança ter, porque se a liderança ficar correndo para um lado e os funcionários fazendo outra coisa, né? Então, a gente vai lá como líder... Não falam a mesma língua? Exato. Vai lá e fala, pessoal, né, não cliquem em links estranhos, reportem pro time de segurança. E o cara vai lá e clica, a gente está indo para caminhos diferentes. Então, a conscientização ela tem que acontecer com todo mundo e a liderança está empurrando ali, né, para o caminho da conscientização. Tomem cuidado, a gente tem vários simulados, né, que as pessoas podem, inclusive o empreendedor, ele pode avaliar a maturidade dos colaboradores. Então, ele pode simular um phishing, o phishing, quando a gente fala dos rankings, né, dos principais ataques, é o principal ataque. É a porta de entrada em sua maioria, tá? Então, você pode simular um phishing controlado com uma organização. Então, eles vão simular um e-mail e tal, e aí ele consegue, inclusive, saber quais foram as pessoas que clicaram, que mandaram um e-mail, que mandaram a senha. Então, você consegue simular para saber a conscientização dos seus colaboradores com relação a isso, e a partir disso, construir uma estratégia de conscientização, tá? Então, assim, eu acho que, no meu ponto de vista, hoje nos próximos 5 anos, as pessoas sempre serão, né, esse elo entre o ataque ou não, enfim, expandir isso ou não. Achei fantástico essa questão da simulação. Isso não é uma coisa que eu já ouvi outras vezes, não. É super possível e é uma coisa muito fácil, assim, muito tranquilo de fazer e geralmente isso se faz no sigilo, né? O time de segurança ou esse parceiro, ele vai lá e faz, ele constrói tudo. Eu quero que você crie... essa simulação para esse público, eu quero que tenha essa página, a gente consegue simular tudo, inclusive como que vai ser o link que a pessoa vai receber, como que é o URL do link. Nossa. Né? Assim, é bem real, bem real que mesmo. Bacana, que bacana. Sensacional. A gente está indo para os finalmente. Que pena. Micaela. Nossa, não, papo incrível, gente. E a pessoa aqui da minha frente, né? Extraordinária, fantástica, muito conhecimento e uma simpatia, né? Recíproco. Micaela, eu quero encerrar com uma reflexão, né, antes das suas considerações finais, né? Depois de tudo que a gente conversou sobre ataques, vulnerabilidades, identidade digital, responsabilidade empresarial, imagine que se você pudesse deixar uma única mensagem, né, para todo empresário brasileiro que nos assiste, que nos acompanha, né, que deveria ouvir antes de abrir o computador amanhã. Então, qual mensagem o empreendedor precisa receber, ouvir antes de abrir o computador amanhã? Olha, proteja o que você construiu. Não espere acontecer para proteger. Eu acho que como empreendedor é isso, assim. Proteja o que você construiu. Não espere acontecer um ataque para você procurar se proteger, né? Acho que a proteção acontece agora, conscientizando o funcionário, conscientizando o colaborador, sabendo os seus problemas de cibersegurança, elevando a sua postura, fazendo pequenas coisas no dia a dia. Eu acho que é isso, assim, se eu pudesse resumir. Legal. Não, é uma frase, é um insight forte, necessário e simples, né? Proteger o que você construiu. Às vezes a gente tenta proteger o que a gente construiu de tantas formas e às vezes acaba negligenciando não digo uma coisa pequena, mas negligenciando uma parte que também é importante e dando brecha para esse tipo de situação vir a acontecer. Então, proteja o seu negócio, né? Eu faço minhas
as palavras dela, proteja o seu negócio. Bom, Micaela, agora eu vou te convidar a dar a palavra para você fazer as suas considerações finais, né, para os empresários e líderes que nos acompanham. Olha para essa câmera aqui, Tá bom. né, e dê o seu recado. Legal, gente. Obrigada pela participação, Ricardo. Um super prazer. Sucesso no podcast. Eu acho que é um Gratidão. trabalho muito importante que você faz para o empreendedor, né? Enfim, para as pessoas que estão nessa posição de decisão, né? Posições extremamente estratégicas e importantes. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigada pela oportunidade. Nossa, E nos procurem, né? Me procurem, enfim, caso você tenha alguma dúvida. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, Micaela Ribeiro, no Instagram também. Então, a gente consegue também apoiar, caso você queira dar esse primeiro passo em cibersegurança com as nossas metodologias, sistemas, soluções que a gente também tem. Legal. Eu estava falando com ela aqui nos bastidores. 5 empresas, não é? Sim, 5 empresas. 5 empresas essa moça tem. Ela e mais 2 sócios? Tem algumas empresas que têm mais sócios, mas no geral nós 3 estamos em quase todas. Que eu faço questão de vir a conhecer pessoalmente. Estava falando para ela, a gente vai, né, futuramente bolar uma forma de trazer as 3 aqui pra gente conversar, fazer um episódio. Ela falou assim, olha, vai ter muita coisa para falar. Vai. 3 horas de episódio. Muita coisa para conversar. Então, mas quero agradecer, né, a sua presença, a gentileza de ter aceito o convite. Enfim, foi um assunto maravilhoso, muito importante, muito necessário. Eu sou empresário, tenho meu próprio negócio, trato com muitos outros empresários e invariavelmente esse assunto surge. É um assunto recorrente de pessoas que invadiram a rede social, que colaborador vazou alguma credencial, alguma informação. Tem o que a gente ouvia muito, né? O tal dos segredos industriais, sim, fórmulas. Olha o estrago que pode vir a acontecer se uma informação, um dado sensível vir a ser vazado. Então, foi uma conversa esclarecedora, necessária, e você que é empresário empreendedor precisa realmente estar com um time, com uma equipe de pessoas especializadas para tratar desse tema e te ajudar a criar uma proteção, né, uma barreira mais forte, mais eficaz. Como ela falou, você não vai estar 100% protegido, mas vai poder, com a expertise que elas têm, criar barreiras mais assertivas, criar formas de realmente você ter mais segurança no seu negócio, nos seus dados, nas suas informações. Perfeito. Então, recomendo, tá? Procurem a Micaela, a empresa, enfim. A gente vai passar, tá na descrição do vídeo, as coisas todas, a forma de contato com ela. Ela também passou aqui, mas façam isso, gente. Procurem, porque o seu negócio, o seu legado agradece. É isso, tá? Muito bom. E quero também agradecer a você que nos ouve, nos acompanha, nos compartilha, nos acompanha, né? Está aqui conosco toda semana, com um convidado novo, aprendendo, participando, evoluindo, né, nesse projeto, juntamente conosco. Então, agradeço muitíssimo a sua atenção, a sua participação. O seu apoio é muito importante. O Conexão só vai conseguir atingir, de fato, o seu propósito de trazer informação, dados, mentoria, sabe, direção, norte para os empresários e empreendedores do Brasil e do mundo, quando você que nos assiste, que nos acompanha, está participando conosco, está compartilhando, está sendo agente multiplicador de tudo aquilo que é conversado aqui. Então, agradeço muitíssimo a sua participação. Agradeço também ao Estúdio Rocha, toda a equipe técnica aqui, que é a nossa casa, eu costumo dizer, a nossa casa. São eles que fazem tudo isso aqui
acontecer. Eu sozinho, né, não conseguiria. Se não tivesse o apoio deles aí, a gente não estaria chegando a esse ponto que nós estamos hoje, né? Se este episódio trouxe novos insights para você, siga o Conexão Unicast nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e acompanhe nossas produções também na rede NGT de televisão. Repito, todas as segundas-feiras às 22 horas. E também no IMDb, a principal base internacional de audiovisual, né, que pertence à Amazon. Felizmente, é uma satisfação muito grande que nós do Conexão Unicast estamos lá presentes nessa plataforma, junto com outros grandes podcasts brasileiros que estão lá. Então, é fator de orgulho para nós estarmos presentes nessa base internacional. Compartilhe esse episódio, né, com empresários, gestores, líderes que precisam desse tipo de conteúdo, né, para que eles possam realmente também usufruir, se beneficiar de toda essa informação que foi dada aqui. Quero agradecer também aos apoiadores do Conexão, a One Design Marketing, a Mentory One, a M2 Cloud Security, que eu vou fazer a ponte, né? vou apresentar você para a Grazi, a nossa âncora, que acho que vocês vão ter muita conversa aí para falar, e também a Editora Eficaz. Gratidão. Na próxima semana teremos mais um convidado trazendo uma conversa que promete desafiar conceitos, ampliar perspectivas e gerar novos aprendizados para empresários e profissionais que buscam crescimento e posicionamento. Acompanhe nossas redes sociais para descobrir quem será o próximo convidado. Quem será? Fica a pergunta para você, tá? Então, na mesma vibe, no mesmo canal, dá o play e vem, porque no final tudo é conexão. Salva de palmas. Gratidão, pessoal. Até a próxima. Obrigada.